Demoramos aí 7 temporadas, mas finalmente aconteceu. Depois de muito tempo, finalmente eu chorei em um episódio de Grey's Anatomy. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e esse é o 7º vídeo que eu vim aqui fazer pra vocês sobre Grey's Anatomy. Pra quem é novo aqui no canal não sabe o que tá acontecendo, eu tenho assistido Grey's Anatomy aos poucos e a cada temporada que passa eu faço um vídeo novo aqui no canal. Algumas semanas atrás eu terminei a 7ª temporada e agora eu tô vindo aqui comentar com vocês o que eu achei e falar aqui sobre alguns acontecimentos que tiveram nesses episódios. E esse vídeo demorou um pouquinho pra sair desde que eu terminei essa temporada, então provavelmente agora que você tá assistindo esse vídeo, no dia que saiu, eu já devo ter começado a 8ª, pelo menos eu espero que eu já tenha começado. Então pra você saber em que ponto que eu tô, em que episódio que eu tô, saiu esse vídeo, você tá assistindo no dia que saiu, já corre lá no meu Instagram, no meu Twitter, inclusive me segue lá, tá aqui do lado, ou tá aqui, não sei, mas me segue lá nos dois que eu vou comentar por lá em que episódio que eu tô pra você saber. E eu queria dar um recado aqui que é muito importante, é sério, foca aqui em mim. Você que é fã de Grey's Anatomy, você gosta desse vídeo que eu faço aqui no canal, eu também gosto muito de fazer. O problema é que eles têm um alcance muito baixo, poucas pessoas assistem em relação aos meus outros vídeos, e eu queria contar com a sua ajuda pra mudar isso. O que eu gostaria que você fizesse? Se inscreva aqui no canal, que é muito importante você se inscrever no canal a partir de um vídeo. Então se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta alguma coisa, qualquer coisa. O que você achou da temporada, o que você está achando do vídeo, comenta um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa. E principalmente, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece, com os fãs de Grey's Anatomy, pra eles virem também assistir esse vídeo, principalmente quem já passou da 7ª temporada de preferência. E aí esses vídeos vão ter mais alcance e eu consigo fazer com maior frequência os vídeos das próximas temporadas. Vai chegar mais rápido. Vocês não vão precisar esperar mais 1, 2 meses pra ver o que eu achei da temporada seguinte. Então posso contar com a sua ajuda? Pega esse vídeo, compartilha, faz tudo isso aí que eu falei, porque agora eu vou começar a comentar algumas coisas que tiveram nessa 7ª temporada. E antes de começar, eu só preciso dar aquele recado que vai ter spoiler dessa 7ª temporada. Então, por favor, cuidado pra você que ainda não assistiu. Começamos como? Começamos com a temporada com todo mundo traumatizado. Não sei porque eu tô indo de nervoso. Todo mundo traumatizado depois do final da 6ª temporada, né? Com tiroteio pra lá e pra cá, o cara saiu matando todo mundo, atirou no Derek, né? E cirurgia com o pessoal morrendo. Mano, aconteceu muita coisa no final da 6ª temporada que deixou todo mundo traumatizado. Óbvio, que pessoa em sã consciência que não ficaria traumatizada depois de viver tudo aquilo. E aí eles começaram ali os primeiros episódios, todo mundo consultando um psicólogo de trauma, né? Todo mundo pra tentar superar, começar a superar pelo menos aquele momento, pra poder voltar a trabalhar e não colocar a vida dos pacientes em risco. E isso é um ponto que eu queria colocar aqui, que é muito importante na série. E Grey's Anatomy é uma série médica, uma série de cirurgia, né? Que trata da saúde das pessoas, do negócio físico ali, mas eles não deixam de lado a saúde mental. Eles prezam por isso também, tem consultas com psicólogo. Quem não lembra nas primeiras temporadas lá também, que a Grey consultava muito uma psicóloga que ajudou bastante ela a evoluir também. Então é uma coisa que é sutil na série, mas tá ali, tá presente. É como se basicamente eles falassem, ó gente, saúde mental não é nosso foco, mas é importante também, tá? Cuidem de saúde mental de vocês. E isso eu acho que é um ponto muito importante. E aí a gente viu aos poucos cada um deles se curando, ou pelo menos iniciando o processo de cura, admitindo que estava traumatizado, né? Tentando voltar a trabalhar ali aos poucos, mas para minha surpresa pelo menos, justamente a personagem que pra mim é a mais forte e mais racional da série, que é a Cristina Yang, foi a que mais sofreu. Óbvio que ela teve que operar o Derek com uma arma na cabeça, sendo o marido da melhor amiga dela. Então foi uma coisa um pouquinho a mais do que os outros viveram também. Todo mundo viveu um momento bem intenso, né? A Bailey com um residente dela morrendo na frente dela, e tudo isso traumatiza todo mundo, mas o que a Cristina Yang passou, mano, foi muito tenso e ela lidou com isso de uma forma muito diferente das outras pessoas. O que fica aqui mais uma mensagem importante também que Grey's nos passou. Não importa o quanto a pessoa é forte, né? É decidida das coisas e tal, qualquer um pode sofrer traumas, qualquer um pode passar por esses problemas psicológicos e enfrentar de formas diferentes também. Não é só porque uma pessoa se acha forte ou porque a gente acha que uma pessoa é forte que ela não passa por dificuldades, ela passa também, e a Cristina Yang é uma prova disso. E apesar de ter gerado até umas cenas engraçadas, né, depois que ela saiu do hospital, foi pescar com o Derek, né, ficou lá no bar, sendo atendente do bar com o Joe e servindo coisa pra todo mundo. Teve umas cenas ali que acabaram sendo engraçadas, óbvio, mas foi muito triste ver ela passando por isso. Eu senti muita falta dela no hospital, porque, mano, ela ficou acho que metade da temporada sem fazer cirurgia, sem estar lá fazendo as coisas. Ela tava buscando alguma coisa, casou, né, ficava ali buscando vestido de noiva, ficava buscando um monte de coisa, fugindo do assunto, né, do tiroteio, do trauma que ela tava vivendo. Então foi triste pra mim, sabe, ver ela passando por isso. Eu acho que se a série tivesse na 7ª temporada, tivesse acompanhando em dia, eu ia jurar que a Cristina Yang ia sair da série. Ainda bem que não aconteceu, e nesse caso, como já tá na 17ª, eu sei que ela só sai daqui pra umas boas temporadas, então eu imaginei que não ia acontecer isso. Só que ainda assim, foi triste, eu ficava cada
episódio fala, mano, a Cristina não vai voltar, a Cristina não vai voltar. Que saudade dela ali operando e fazendo as coisas, sabe? E foi muito legal, fiquei muito feliz quando finalmente aconteceu. Mas acabou despertando uma outra coisa boa na série também, que foi o quanto todo mundo se preocupa muito com ela, né? Ela tem pessoas muito boas próximas dela, isso é muito legal. A Bailey, a Grey, a Ted, o Hunt, acabou casando com ela também, mas todo mundo muito preocupado com ela. Só que ao mesmo tempo, eles não escutavam ela, sabe? Ela não queria falar sobre aquilo, ela não queria. E tinha que respeitar o tempo dela e ninguém tava respeitando, o que tava me incomodando bastante. Ainda bem que o Derek, que já tinha passado por traumas por motivos diferentes, mas tinha passado por um trauma parecido de não querer mais trabalhar e etc, ele já sabia mais ou menos como tinha que lidar com ele. Ele falou, mano, deixa, sabe? Ela não quer falar sobre isso, não vai falar sobre isso, vamos falar sobre as coisas que ela quer falar. E foi dando corda pra Cristina, pra ela ir fazendo as coisas, foi lá, pescou, chorou, ficou mal emocionada, e isso ajudou ela no processo de cura pra ela poder voltar a fazer a cirurgia. Então, ainda bem que o Derek tava por ali, ainda bem que ele ouviu ela e deixou ela falar e deu corda para as coisas acontecerem pra Cristina Yang voltar a ser a nossa doutora Yang. Agora, mudando de assunto, eu quero falar de uma outra personagem que é a doutora April Kepner. Eu acho que é esse o sobrenome dela, né? Mano, ela subiu demais no meu conceito, velho. Tinha muita gente que me falava, não, calma, dá tempo pra April, você vai aprender a gostar dela. E sim, mano, eu gostei muito dela nessa 7ª temporada. Ela é muito organizada, sabe? Ela aprende com os erros dela, porque por causa de um erro dela, acho que foi na 6ª temporada mesmo, uma paciente morreu, né? E a partir disso ela começou a aprender, começou a ter um checklist ali pra não cometer o mesmo erro, o que é uma coisa muito legal, sabe? Errar é humano, todo mundo erra, mas você aprender com os seus erros te faz uma pessoa melhor, e ela fez muito disso. Inclusive, eu acho que foi super merecido o cargo de Resident Chef pra ela. Eu gosto muito dos outros personagens também, né? Porque eu tenho apego desde as primeiras temporadas, mas de merecimento, a April era a que mais merecia esse cargo. Agora eu queria destacar um episódio aqui, mano, que é aquele que ela tá fazendo, todo mundo tá fazendo, na verdade, um treinamento de trauma com o Dr. Hunt, que ele pega um monte de boneco lá e todo mundo começa a desistir, começa a chover, e mano, do nada, ela, no finalzinho do episódio, ela começa a surtar, pega o paciente, coloca no colo, joga na ambulância e fala, e vai ser assim mesmo, e começa a gritar e entra na ambulância, e o Hunt, não, a ambulância não tava, ela, mas agora tá, sai da minha frente, senão eu vou passar por cima de você. Eu falei, mano, que incrível, cara, o que ela fez. Nossa, ela subiu demais no conceito desse episódio. Eu fiquei muito feliz com tudo que ela fez pra salvar o paciente, por mais que fosse um treinamento, ela foi improvisando ali, cara, foi incrível. Nossa, o quanto eu dei risada e dava vontade de aplaudir, ela sabia, é isso aí, eu tô com você. Mano, foi muito, muito bom. Agora, falando no cargo de Resident Chef ainda, né, tava todo mundo fazendo umas coisas muito legais, né? A Grey junto com o Derek ali pro, né, o tratamento, pesquisa clínica de Alzheimer, né, o Avery fazendo pesquisa clínica de diabetes com o Chef Weber, todo mundo fazendo umas coisas muito legais, mas a melhor de todas pra mim foi a do Alex, mano. Ele trouxe crianças da África pra fazer cirurgias que jamais as crianças poderiam pagar. O Alex, pra mim, ele dá umas mancadas? Dá umas mancadas, é óbvio que dá. Ele caguetou a Grey lá quando ela sabotou a pesquisa clínica. Sabotou não, né? Fez uma pequena mudança que não faria nenhuma diferença no resultado, mas essa atitude que ele teve das crianças e tudo mais, e o tanto que ele tá evoluindo como um cirurgião pediatra, mano, é lindo, velho, é incrível. Eu gosto muito do Alex, gosto muito do tanto que ele tá evoluindo como cirurgião. Como pessoa, ele ainda tem as falhas dele, mas também, convenhamos, a família que ele teve, as coisas que ele passa na vida pessoal, é de se justificar as atitudes que ele tem hoje em dia. A mancada que ele deu com a April também, começou a gritar com ela, coitada. Mas ainda assim, não é algo que me faz não gostar do Alex. Ele dá umas mancadas pontuais, mas normalmente é porque ele tá passando por uma coisa muito foda, e aí é justificável, né, de certa forma. Não é um negócio, vou passar pano. Não vou passar pano. Ele errou, ele teria que se desculpar, mas ainda assim, ele é um personagem muito bom, que eu gosto bastante, e que até podia concorrer a esse cargo de Resident Chef, mas eu ainda fico com a April, assim como aconteceu na série. E também falando no que ele caguetou, né, no experimento da Grey lá, que ela trocou os resultados trocou pra Adele, a mulher do Chef Weber, receber o medicamento certo, não receber o placebo. E, velho, é difícil. Eu não sei como é que vocês lidaram com esse episódio, com essa atitude que ela teve na série, mas eu pensei enquanto eu assistia ali, e eu não consigo chegar a uma conclusão do que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Eu quero saber de você, o que você faria? Você colocaria em risco uma pesquisa clínica que pode salvar a vida de milhões de pessoas pra, quem sabe, né, não é certeza, mas quem sabe salvar a vida de uma pessoa que você ama? Mano, é fácil falar, com certeza eu não arriscaria a vida de milhões de pessoas, porque eu não posso deixar meu emocional interferir em uma coisa dessa, porque é o futuro da humanidade. Mas será mesmo? Será que a gente não interferiria? Mano, e se for sua mãe? Se for seu pai? Se for o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada? Uma pessoa que você ama muito, a pessoa que você mais ama nesse mundo, e tivesse ali passando por aquilo, tivesse uma pequena chance de ser curado. Será que você não faria isso? Então, assim, eu não julgo a Grey pelo que ela fez, de verdade, não julgo, mano. Não julgo, totalmente livre de julgamentos. Não concordo, mas também não discordo. Não passei pela situação, então não cabe a mim dar a minha opinião sobre isso. Por outro lado, eu também não julgo a reação do Derek, porque pela visão dele,
ele, que tá à frente daquela pesquisa, ele realmente pode salvar a vida de milhões de pessoas, inclusive da pessoa que ele também mais ama, que é a Grey, que ele tá com medo de ela de despertar o Alzheimer dela também, por causa da mãe. Então, a pesquisa clínica pra ele é muito mais do que salvar a vida de milhões de pessoas, é salvar a vida da mulher que ele ama também. E aquilo mexeu muito com ele, por isso que ele reagiu daquela forma. Ele poderia ter sido menos grosso? Poderia ter sido menos grosso, mas o jeito que ele reagiu, o jeito que ele recebeu essa notícia, não julgo também, sabe? Não tá certo, também não tá errado. Se a gente for pela lógica, óbvio que ele tá certo e a Grey tá errada, mas como envolve todo um emocional, eu não julgo a Grey pelo que ela fez, não julgo o jeito que o Derek reagiu. Então, não tomo partido nessa treta que teve aí mais pro final dessa temporada. O fato é de que foi bem tenso e eu não faço ideia de como isso vai se resolver na próxima temporada. E tivemos também novos personagens chegando, como por exemplo o cirurgião pediatra Dr. Stark, que chegou depois da saída da Arizona, né? Depois que ela voltou ele continuou. E acho que assim como todo mundo, eu comecei odiando esse cara. Mano, que maluco escroto e chato pra caramba. Mas ao longo dos episódios, ele demorou, mas ao longo dos episódios ele foi evoluindo um pouquinho, tomando atitudes um pouquinho melhores, e aí eu passei a odiar menos. Porque ainda não gosto 100% dele, mas tenho que confessar que foi legal o que ele fez pela April, por exemplo, e recomendou ela como cirurgiã-chefe pro Hunt, que tinha que fazer essa escolha, porque ela sempre fazia além do que era pedido pra ela, isso era uma qualidade muito boa e tal, não sei o que, e ele acabou recomendando ela mesmo, já tendo passado por tudo aquilo, mesmo ela estando puta com ele de raiva por algumas coisas e tal, então ele foi escrotão com ela, então acho que também foi o mínimo que ele podia fazer por ela para reparar as coisas que ele estava fazendo antes, mas ainda assim foi uma atitude legal que ele teve e ele foi melhorando aos pouquinhos em alguns conceitos ali na série, nos últimos episódios da temporada. Então já não odeio tanto quanto no começo da temporada, mas ainda assim por mim que ele saia e que a Arizona volte a ser a chefe ali do negócio, a atendente-chefe. E de personagem novo também, que eu me lembro, além dele, só teve o enfermeiro lá que se tornou o novo namorado da Miranda Bailey. E falar pra vocês que eu não gosto desse cara, não. Eu não sei, velho, eu não gosto. Assim, ele começou legal, sabe? Ele desafiava a Bailey falava, não vou fazer tal coisa. Ele, não, vamos fazer sim e tal. E ela ficava toda besta, sabe? Namorinha, apaixonada. Tava fazendo ela feliz, eu tava ficando muito feliz por ela. Então, por tabela, eu tava gostando dele, ao mesmo tempo que ele se importa muito com os pacientes e tal. E ele é firme nas coisas que ele fala. Bom, bacana, sabe? Só que eu acho que subiu muito na cabeça dele isso. Ele começou a se tornar arrogante demais, tanto com os pacientes, com as coisas que aconteciam, desmerecendo a Bailey dentro do consultório, dentro do leito ali, né, com o paciente, e fora do hospital, tipo, mandando na Bailey. Fala, não, a gente vai fazer isso sim, porque eu sou o homem e não sei o quê, e o machão... Ah, velho, não, sabe? Não me desce. Já comecei a odiar ele. Então, assim, eu tô com muito medo de que ele seja o cara que vai ficar com a Bailey para as próximas temporadas. Eu espero que não, porque eu sei que a Bailey, em algum momento, ela vai ficar fixa com alguém. Só que eu não sei com quem. Eu achei que era com o anestesista, que inclusive eu gostava muito mais do que esse enfermeiro. Vocês estão percebendo que eu não sei o nome de nenhum dos dois, né? Então eu não gostei desse enfermeiro. Eu espero que ele saia na próxima temporada, porque pra mim tá arrogante demais. Ou se vou ficar com a Bailey, que ele melhore. Porque tem muito disso, Grey's Anatomy. A gente não gosta de um personagem, com o tempo ele acaba melhorando, a gente passa a gostar. Tá aí o Sloan, que é um grande exemplo disso. Então... sei lá, ainda não me desce, não gosto desse personagem, preferia que a Bailey estivesse sozinha. Seguindo aqui com o vídeo, agora eu quero comentar alguns acontecimentos que tiveram na 7ª temporada, como por exemplo o namoro da Lexi com o Avery. E eu vou falar pra vocês que eu ainda não sei como eu me sinto em relação ao Avery. Eu comecei gostando muito dele, mas nessa temporada ele teve umas atitudes muito escrotas, gritando com algumas pessoas. Tudo bem que ele tá traumatizado também, e cada pessoa reage de uma forma, mas ele foi muito escroto em alguns momentos, em outros momentos ele foi muito legal, muito fofinho, então eu tô muito dividido ainda, sabe? Não é tipo o Alex, que ele faz muita coisa legal e tem uns momentos arrogantes. O Avery pra mim é 50-50. Às vezes ele é muito arrogante e escroto, às vezes ele é muito legal. Mas eu tô bem dividido, sabe? Eu tô tendendo a gostar mais dele, porque no final da temporada, ele saiu lá da pesquisa clínica de diabetes, mesmo sabendo que isso poderia interferir no cargo de residente-chefe, da chance que ele tinha, e ele fez isso por uma questão nobre, porque ele sabia que se ele tivesse lá na pesquisa, provavelmente o prêmio não iria pra eles dois, ou iria só pra ele, não iria pro chefe Weber, ia tirar as chances. Então foi um motivo nobre que ele saiu disso, mesmo correndo o risco de se prejudicar, e ao mesmo tempo, ali no finalzinho também, ele falou que não faria falta pra ele esse cargo de residente-chefe, porque ele já tinha tudo que ele queria, que era a Alex, e ele ficou olhando pra ela com uma cara meio de apaixonado ali. Então foi algo que eu gostei, ficou bonitinho, mas ainda assim falta mais um pouco pra ele se redimir totalmente comigo. Já a Alex, por outro lado, é uma personagem que eu amo muito de verdade, eu gosto. Eu acho que ela merecia mais coisas dentro da série. Ela acaba sempre ficando pra trás porque ela parece que é um ano antes dos outros que entraram, né? Então eu sinto que ela merecia mais coisas ali dentro da história da série, mas nessa temporada, eu posso estar errado no que eu vou falar agora, tá? Se eu tiver, vocês me apontem aqui nos comentários. Mas eu não gostei do jeito que ela tratou o Mark quando ele disse que a Callie tava grávida, né? Eu vou falar Callie, porque quando eu falo Kelly, parece que eu tô falando Kelly de Kelly Key. Mas na pronúncia em inglês é Kelly que eles falam. Enfim, vocês entenderam. Quando a Callie engravidou, o Mark estava solteiro, e ela também. E eles transaram lá, ficaram juntos pra ficar juntos, né? Não que eles estavam apaixonados, e aí ela acabou engravidando. E ele ficou muito preocupado. Ele foi maduro em aceitar o que estava acontecendo, em assumir o filho. No caso, ele foi maduro porque ele não fez mais do que a obrigação. Mas
mas ele fez. E ele decidiu ficar presente e foi sincero com a Alex e já contou pra ela no mesmo dia. Demorou o dia inteiro, porque era uma notícia grande, né? Ele tava digerindo e tentando entender como é que ele faria isso, mas ele foi lá e contou pra ela. E tipo, ela surtou e começou a falar um monte de coisa e começou a esculachar ele como se ele tivesse feito uma coisa muito errada, como se ele tivesse feito de propósito, sabe? Não, cara. É uma coisa que aconteceu, ele estava assumindo e estava contando pra ela. Óbvio que ela não tem a obrigação de ficar com ele, ela não tem a obrigação de ser uma madrasta já com tão pouca idade, sabe? Então ela tem total direito de não querer estar nesse relacionamento com o Mark. Só que o jeito que ela tratou ele me incomodou muito. Custava ela ter falado, putz, Mark, né? Não era isso que eu queria, eu tava empolgada com o nosso relacionamento, mas eu não quero me envolver em uma família já que você já com filho, a gente já tinha conversado isso antes. Então, cara, eu não quero agora, não é isso que eu quero. Então, ó, vamos cada um seguir sua vida, cada um seguir seus caminhos, e é isso aí. Sabe, custava. Agora surtou de um jeito que deixou ele se sentindo mal culpado por estar fazendo a coisa certa. Me incomodou bastante essa atitude que ela teve e continuou tratando ele dessa forma durante toda a temporada. Então me incomodou, ainda gosto muito dela, mas espero que ela melhore esse comportamento em relação a ele. Posso estar errado? Posso estar errado. Me contem aqui nos comentários. Agora, o fato dela ter se juntado com o Avery, no começo eu fiquei meio... não combina tanto, mas até que eles estão se fazendo felizes, têm uma idade que bate, estão no mesmo momento da carreira, então talvez dê certo. E falando em relacionamento, já que tem um começando, vamos falar de um que terminou nessa temporada, que voltou depois, mas terminou, que foi a Callie com a Arizona. E aqui eu queria comentar isso por quê? Por causa do motivo do término delas duas, que foi quando a Arizona ela recebeu um prêmio lá, que eu não lembro o nome, e ela tinha que ir pra África ficar 3 anos lá por causa desse prêmio, que era uma honra muito grande pra um cirurgião e etc. Como é que você alcança uma coisa tão grande na carreira que você ama e não aceita? Sabe? É muito difícil. Ao mesmo tempo, pela visão da Callie, ela também não tá errada, porque ela ia largar tudo que ela ama também, a profissão dela, pra ir pra África com a Arizona só pra ser uma esposa, sabe? Uma namorada, que eu acho que elas não estavam casadas na época ainda. Então é muita coisa, sabe? É uma coisa muito grande, é uma decisão muito grande ser tomada tanto por uma quanto por outra. Não significa que alguma delas duas tá errada, não tá, sabe? As duas estão certas, uma tem que aproveitar essa oportunidade, a outra não quer ir, tudo bem, sabe? Ela não quer largar a carreira pra ir com a namorada. E dá pra falar que uma das duas tá errada? Não tá, sabe? Uma tem que aproveitar o prêmio dela, aproveitar uma coisa que ela merece, que ela trabalhou e batalhou por aquilo, e a outra ela também tem total direito de querer ficar por aqui. Eu achei que elas poderiam ter tentado um relacionamento à distância, de repente, pra ver, né, se ia dar certo pelo menos, já que elas estavam tão apaixonadas e tão bem no relacionamento até aquele momento. Então dava pra ter tido uma outra forma ali. Eu acho que o que pesou foi a falta de comunicação entre elas duas, principalmente da parte da Callie, que não queria ir, mas estava se obrigando a ir por causa dela. Parece ser uma atitude nobre? Parece. Mas você tem que deixar pelo menos isso claro pra pessoa que você tá junto. Fala, ó, eu não quero ir. Eu tô indo por você, eu vou tentar me adaptar, tá? Mas tem que ter uma conversa ali, sabe? Agora ela não conversou. Ela simplesmente pediu as contas, decidiu ir com a Arizona e começou a tratar ela mal, o que me incomodou bastante também. Então, faltou comunicação. Agora, a decisão de ficar ou de ir, tanto de uma quanto da outra, eu acho que é muito de momento de cada pessoa. Eu só fiquei realmente muito triste porque eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo passado, né, na temporada passada, que era o meu casal favorito da série e eu gostava muito delas duas, ainda gosto, né, mas todas essas coisas que deram esse turbilhão de sentimentos e término e volta e brigas entre as duas me incomodou e me deixou meio triste nessa temporada também. Agora, chegando mais no finalzinho da temporada, eu queria comentar algumas coisinhas que tiveram nos últimos episódios ali também. A primeira delas foi a gravidez da Christina Young. De novo, cara, de novo. Ela já tinha engravidado do Dr. Burke, né, só que ela acabou perdendo o filho e agora engravidou do Hunt e nenhuma das duas vezes ela queria. E aí, tem uma discussão aqui que é muito delicada, porque ela não queria ter o filho, o Dr. Hunt quer ter o filho e ele meio que quer obrigar ela a ter, mas ela não quer ter de jeito nenhum. Ela falou que amaria se tivesse, mas ela não quer ter, ela não quer amar, sabe? Ela não quer que tenha uma nova pessoa, ela não quer passar pelo processo da gravidez, ela não quer ser mãe, né? Ela falou que se fosse seria uma ótima mãe, mas ela não quer ser, e é a escolha dela. E aí entra um assunto muito delicado, que eu não vou opinar quem está certo, quem está errado, porque é uma questão que, pra mim, cabe às mulheres. Eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou passar por uma decisão de eu abortar, ou de eu ter que, sabe, qualquer coisa do tipo. Então, não cabe a mim ficar discutindo muito sobre isso. O que eu vou comentar rapidamente, que não, de novo, não tô dando razão, nem tirando a razão de ninguém, mas eu vou comentar se fosse a minha situação, né? Se eu tivesse no lugar dela... Se eu tivesse no lugar dela, não, né? Se eu tivesse no lugar do Dr. Hunt. Se eu tivesse no lugar do Dr. Hunt e a Bia tivesse engravidado e não quisesse ter o filho, por exemplo. A Bia sabe que o meu sonho sempre foi ser pai. Desde muito tempo, desde antes de eu ter um relacionamento, eu sempre quis constituir uma família, sempre quis ser pai, não naquela época da adolescência. Falando, pensava em quando eu for adulto, eu quero ter uma família, eu quero ser pai e tudo mais, e é um sonho que eu tenho até hoje. Aí se ela engravidasse e quisesse abortar, eu ia conversar com ela, né? Porque vamos ver uma outra solução, é isso mesmo que você quer, pra não ser uma atitude tomada por impulso, para não se arrepender depois, sabe? Mas ia ser uma decisão dela. Se ela realmente decidisse, não, é isso que eu quero fazer, ponto, ok, sabe? Não sou eu que vou interferir. Mas ao mesmo tempo que seria uma decisão dela, que ela ia tomar essa atitude, sabe? Que ela ia fazer a escolha do que ia acontecer dali pra frente, teria consequências, ela também sabe disso. O casamento com certeza ficaria prejudicado e provavelmente não duraria muito tempo, porque é meu sonho ser pai, ela sabe disso. E aí isso me incomodaria bastante e como ela tem o
direito de escolher ter o filho ou não, eu também teria o direito de escolher se eu quero continuar no relacionamento ou não, porque é meu sonho, porque é algo que eu quero. Não estou dizendo que tem que fazer uma chantagem emocional. Ah, se você abortar, eu vou embora. Não. É uma coisa que ela sempre soube, que eu também sempre soube, porque a gente tem comunicação. E fica aqui a minha dica matrimonial pra você que tá namorando e quer casar, ou pra você que é solteiro, mas quer casar um dia. A chave é comunicação. Foi a falha desse relacionamento, porque eles casaram muito rápido e eles não sabiam o que eles queriam da vida deles. E esse foi o problema. Se você tá num relacionamento e tá indo pro casamento, converse muito um com o outro. E quando vocês cansarem de conversar, conversem mais ainda, sabe? Comunicação é a chave em todos os sentidos e esse é um deles. Se você vai casar com alguém, se você planeja passar o resto da sua vida com alguém, não precisa conhecer 100% a pessoa, porque nunca dá pra conhecer 100% uma pessoa. Mas você precisa saber as coisas mais importantes. Uma delas é, você quer constituir uma família um dia? Você quer ter filho? Pra mulher, você quer engravidar, porque é algo que vai mudar o corpo dela? Ou você quer ser mãe, mas quer só adotar, por exemplo? Tem muitas coisas que precisam ser conversadas antes do casamento. Não é só porque hoje em dia é mais fácil conseguir um divórcio que o casamento tem que ser banalizado. Tipo, ah, tô namorando, vamos casar, se não der certo a gente separa. Não, cara, casamento é um negócio sério, sabe? Tanto religiosamente falando, quanto no cartório, ali com um negócio no papel judicial. É uma coisa séria e é caro, né? Dizem que por aí que divórcio é caro. Nunca me divorciei, espero não passar por isso. Mas casamento, eu sei que é caro. E muita gente trata isso como se fosse ok, sabe? Normal, ah, vamos casar, se não der certo, separa. Não, converse, veja se é aquilo que vocês querem. Casamento tem que ser pra vida inteira. Hoje em dia tá muito fácil a gente encontrar pessoas por aí falando que, a gente só conhece a pessoa quando casa. Não, mentira, isso é um mito. Você só conhece a pessoa quando vocês casam porque vocês se recusam a conversar durante o relacionamento, durante o namoro. Só quer saber de transar e sair e quando briga vai cada um pra sua casa e espera o outro pedir desculpa. Não, tem que haver uma conversa, tem que haver uma comunicação, vocês precisam se conhecer antes do casamento nessas coisas principais. Coisas grandes desse tipo, coisas importantes, precisam ser resolvidas já no namoro, sabe? Já tem que ter um acordo ali na época do namoro, porque o casamento, ele intensifica o namoro. Se o namoro tá bom, o casamento vai ser maravilhoso, mas se o namoro tá ruim, o casamento vai ser um inferno. Tenham certeza do que vocês estão fazendo, da decisão que vocês estão tomando na vida de vocês, pra não passar o que o Hunt e a Dra. Young passaram. Discorda de alguma coisa que eu falei, amor? Não. Tá. Agora, falando em decisões precipitadas aí, como o casamento do Hunt e da Young, uma outra decisão muito precipitada, mano. Que ideia de jirico, né, que o Derek teve de, do nada, adotar a Zola com a Grey. Do nada, sabe? Eles não estavam nem conversando sobre adoção, se eu não me engano. E aí ele viu lá ela só porque ela foi e se deu bem com ele, e começou a fazer carinho com ele, e ficou em silêncio, né, que ela tava chorando muito, ficou em silêncio no colo dele. Ah, vamos adotar. Mano, se eu fosse adotar cada criança que fica em silêncio no meu colo, não tinha espaço nessa casa, sabe? Mano, foi, nossa, ok, é uma decisão muito bonita, eu acho a adoção um negócio lindo. Eu acho que se eu pensasse com carinho e planejasse, e a Bia aceitasse também, eu super aceitaria adotar uma criança um dia. Mano, eu acho lindo, sério, de verdade. É uma causa muito nobre. E é muito bom pra casais que, de repente, não podem ter filhos ou têm dificuldades, que é o caso da Grey com o Derek. Só que, mano, do nada eles tomaram essa decisão. Não foi um negócio pensado, sabe? Ele tava lá com a Zola, aí chamou a Grey, e aí, vamos adotar ela? E ela, não, como assim? Ele foi, falou meia dúzia de argumento ali, ela falou, beleza, vamos. E aí eles já foram, casaram no papel e começaram todo o processo de adoção. Não, mano, sabe? Não é assim que funciona. Eu acho que tinha que ser muito mais pensado. Tanto que acabou no quê? Neles dois brigando muito por causa da pesquisa clínica lá. O Derek saiu e a Grey, no dia que podia levar a Zola pra casa, levou sozinha. Mas a Zola é uma gracinha, né? Que menininha linda. Mas enfim, deu no que deu, eu não faço ideia do que vai acontecer, porque eu não fazia ideia também que um dia eles adotariam uma criança. Não sei se isso vai continuar. Vou usar uma palavra que vai ser muito escrota, mas eu acho que a Zola vai ser devolvida pra adoção, porque eu não lembro de ter uma filha entre o Derek e a Grey. Não que eu já tenha assistido as temporadas, nunca assisti, mas eu acho que já teria sido mencionado em algum lugar, já teria visto alguma foto da Grey com uma menininha, e não tem, nunca vi, pelo menos. Então, não faço ideia do que vai acontecer nessa história. E vocês perceberam que eu dei pouquíssimo importância, só passei assim, falei rapidinho, né, da gravidez da Callie, porque eu queria guardar o melhor pro final. Primeiro, quando eu soube da gravidez dela, eu fiquei em choque. Falei, mano, como assim, velho? Ela tá grávida do Sloan. E aí a Arizona, um pouco depois, voltou. E aí a Lexi tava acabando de voltar com o Sloan. Tipo, o pior momento possível, sabe? Aquilo poderia acontecer e aconteceu. E aí eu fiquei em choque, primeiro. Depois, quando as coisas começaram a se acertar, rendeu muitos momentos engraçados. Teve as tretas ali, né? O Mark com a Arizona, eles tentando se entender como é que funcionaria tudo isso. Mas rendeu muita cena engraçada. Inclusive, até me lembrou quando em Friends, no começo de Friends, a ex do Ross, que é a Carol, engravida e ela tem uma namorada lésbica, e aí fica aquele triângulo ali, um pai e duas mães, e tava acontecendo a mesma coisa agora aqui em Grey's, e foi muito engraçado algumas coisas acontecendo ali. Até que, pá, o acidente. Mano, eu vi o acidente acontecendo na minha frente. Eu percebi na hora que a Callie tava ali no celular e tal, aí jogou o celular pra trás. Aí depois fez o quê? Tirou o cinto pra pegar o celular, voltou e não colocou o cinto de volta. E eu só ficava assistindo, mano, Callie, põe o cinto.
Kali, põe o cinto. O cinto de segurança, cara. O cinto de segurança. Não pôs. Aí o que aconteceu também? Ao mesmo tempo, a Arizona toda hora falando com a Kali, olhando pra ela. E olhando toda hora, olhando pro lado e não olhava pra frente. Eu, Arizona, olha pra frente. Arizona, olha pra frente, ô senhor. Arizona, olha pra frente, você vai bater esse carro. Não deu outra. Pá, bateu de frente num caminhão. O caminhão tava de costas, se eu não me engano, né? Mas bateu no caminhão. E aí a Kali, tipo, a Arizona olhou pro lado, cadê a Kali? Tava lá no capô do carro, sangrando pra caramba com a barriga pra baixo. Eu falei, mano, já era, perdeu o bebê, perdeu o bebê. Por isso que eu nunca ouvi falar do filho da Kali. Porque perdeu o bebê. Não tem, mano, como assim, velho? Ela caiu de barriga, com pressão, sangrando, acontecendo um monte de coisa e sobreviveu. Que menininha guerreira, velho. E aí chegou o episódio seguinte, que se eu não me engano é o 19, que é o episódio musical de Grey's Anatomy dessa temporada. E aí, velho, que não teve como, mano. Um episódio muito forte, pelo menos pra mim foi muito forte. Todo mundo ali preocupado, todo mundo em volta da Kali tentando resolver, cada um fazendo sua parte. Não que o coração, não que a perna e o braço e o cérebro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo muito preocupado e começou as cantorias, sabe? Do nada o Dr. Hunt cantando, depois a Bailey cantando e muitas músicas nesse episódio, traduzindo o sentimento que as pessoas estavam passando naquele momento. E o que mais me tocava era quando a Kali, a própria Kali, só que é meio que a alma dela, né, fora ali, cantando as coisas em volta enquanto tudo acontecia. Mano, mexeu demais comigo esse episódio, velho. Mexeu demais, de verdade. Foi muito forte e muito intenso pra mim. E o pior é que eu não sabia muito bem o que pensar, não sabia o que ia acontecer naquele momento. Porque assim, quando eu comecei Grey's, bom, a gente começou junto e você me passou? Como é que foi? Você lembra? Você começou... Aí eu peguei o bonde, acho que no 5º episódio, mais ou menos, aí comecei a gostar. E foi embora, né? Então, a gente começou a assistir quase que junto, né? A Bia começou a me acompanhar no comecinho, só que eu parei, eu tava assistindo uma temporada de cada vez. Mas aí ela se empolgou muito e foi assistindo, e eu via de relance alguns episódios muito pra frente ela assistindo, e eu via a Kali numas temporadas muito pra frente, só que eu não sabia qual que era. Então eu fiquei pensando em algum momento, não, a Kali não vai morrer agora, porque eu já vi ali em outras temporadas. Mas aí ao mesmo tempo eu pensava, e se as outras temporadas que eu vi foi a 7ª? Foi até a 7ª. E se daqui pra frente ela morre? Porque eu não sei se ela morre, né, em algum momento da série. Mas eu ficava nisso, putz, talvez eu esteja me enganando, talvez eu não sei. E ficava, sabe, numa dúvida enorme se alguma coisa ia acontecer com ela nesse episódio, e eu fiquei bem preocupado de verdade. Esse episódio foi responsável por 7 temporadas depois eu deixar assim escorrer algumas lágrimas, não teve como me segurar, foi muito forte, sério, muito, muito forte mesmo. Não é que foi o episódio mais chocante, os maiores sofrimentos da série, não, eu sofri muito com a morte do O'Malley, quando a Izzy descobriu que tinha câncer, quando ela quase morreu lá, que ela desmaiou nos braços do Alex, sabe, aconteceram muitas coisas nessa temporada, nas temporadas até aqui, que foram tão fortes quanto esse acidente da Kali e esse episódio. Mas parece que o musical ali, sabe, as músicas intensificaram muito as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Até porque muitas das outras coisas que eu falei foram, tipo, no final de temporada. Então eu tive todo um tempo pra digerir, pra depois ir pras próximas. Então não sofri tanto assim. Esse não, ela já teve acidente e no mesmo dia eu já assisti o episódio seguinte e já vi as coisas acontecendo, então já tava tudo muito forte, muito frenético na minha mente. E aí as músicas vieram. E parece que música, ela transmite um negócio que um diálogo, uma cena não transmite, né? Sei lá, mais forte, mais tocante. E foi o que aconteceu nesse episódio. E aí, cara, não teve como, mano. Pra mim, já foi o melhor episódio da série até aqui. Não sei se terão outros melhores daqui pra frente, mas foi tenso, não teve como me segurar. Finalmente, eu acho que muitas pessoas devem estar felizes aí que eu chorei em Grey's Anatomy. E eu esqueci também só de citar antes de terminar esse vídeo que no último episódio da temporada teve o acidente do avião. Todo mundo, quando eu falava, tô assistindo Grey's Anatomy, já passou o episódio do avião? Eu, caramba, o que vai acontecer nesse episódio do avião, né? E tava esperando que alguma coisa fosse acontecer. Aí chegou no final da temporada, pum, acidente de avião, todo mundo se prepara. E eu, caramba, nossa, o negócio vai ser tenso, né? Vai chegar umas pessoas sem cabeça, vai chegar um negócio mó tenso. E tipo, não chegou ninguém, chegou uma menininha só. Foi forte o episódio pra mim, porque no final, né, todos os pais ali que tiveram as notícias da morte de todo mundo ficou porque a menininha que sobreviveu não tinha nenhum pai lá esperando e todo mundo lá. Mano, foi emocionante pra caramba, todo mundo se juntando, deixando a sua dor de lado pra não deixar a menininha abandonada. Depois a mãe chegou e teve tudo aqueles momentos ali e foi um negócio muito forte sim, mas eu tenho a impressão de que ainda vai ter um outro episódio pior do que esse. Não era sobre isso que as pessoas estavam falando, não é possível, e porque a Bia me fez desconfiar também que vai ter outro, porque, enfim, por algumas conversas que a gente teve, ela não confirmou nada, porque lembra que você tava falando pra mim que você queria assistir o final dessa temporada comigo o tempo todo? E aí, não sei se você leu em algum lugar o que ia acontecer no episódio, e você falou, não, amor, não é esse que eu quero assistir, não. E aí, quando chegou a coisa do avião, eu fui falar pra você, amor, foi o episódio do avião. E você nem lembrava desse episódio. Então, talvez não foi um episódio tão marcante assim. Então, eu acho que vai ter um outro momento de avião. Eu desconfio. Entendeu? Não foi que a Bia me caguetou, ela tentou disfarçar, mas eu captei ali nos entreolhares dela. Enfim, assim acabou a 8ª temporada. Sobrevivi... 8ª? Não, 7ª. Sobrevivi à 7ª temporada e, nesse momento, eu espero já ter começado a 8ª pra não demorar muito pra vir falar pra vocês o que eu vi
vi por lá, o que eu tô achando. Até aqui eu quero saber de vocês também, o que vocês lembram dessa 7ª temporada, o que vocês gostaram, o que vocês gostaram de relembrar aqui também, se sofreram como eu sofri também. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de não sair do vídeo, clicar nessa bolinha. Gente, os outros vídeos que eu vou deixar aqui, ó, aqui tem a playlist de Grace com o que eu falei das outras temporadas, caso você não tenha visto ainda. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece pra acelerar a chegada dos próximos vídeos, fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!